Certo dia, o Buda estava em um jardim na cidade de Jetavana meditando, quando lhe apareceu o Deva, um espírito da natureza, em figura de Brahmane e vestido de hábitos brancos como a neve, e entre ambos se estabeleceu uma espécie de duelo. Sucessivamente, o Deva fazia uma pergunta, e prontamente o Buda respondia com segurança e sabedoria. Em determinado momento, o Deva fez sua última pergunta. O que é que o fogo não queima, nem a ferrugem consome, nem o vento abate, e é capaz de reconstruir o mundo inteiro? O Buda respondeu: o benefício das boas ações. Satisfeito com as respostas, o Deva, com as mãos juntas, se inclinou respeitosamente ante Buda e desapareceu. Como podemos ver, segundo Buda, as boas ações trazem muitos benefícios, inclusive para as pessoas que as praticam. Mas se isso é verdade, então, por que vemos com tanta frequência acontecendo coisas ruins com pessoas boas? Você deve ter tido essa impressão em algum momento. Ou mesmo, deve conhecer algum caso de pessoas que procuram sempre agir corretamente, não prejudicar outras pessoas, mas sofrendo com algo de ruim que lhes aconteceu. Essa situação não lhe parece familiar? Que tal refletir um pouco sobre isso? Primeiro, é importante destacar que se deve fazer o bem sem esperar recompensas em troca. Independente das boas ações, coisas ruins podem acontecer com qualquer pessoa. Por melhor que seja uma pessoa, a qualquer momento ela pode ficar doente, perder uma pessoa muito querida ou sofrer um acidente. Além disso, também é importante entender que uma pessoa boa não deixa de ser boa por conta de situações ruins como essas. No entanto, há uma questão mais profunda aqui. O que realmente significa ser uma pessoa boa e praticar boas ações? O conto budista desse vídeo aborda exatamente essa questão. É uma história chamada O Monge e a Cobra e explora por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e como podemos lidar com isso. Mas antes de começar, gostaria de pedir para você considerar curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se é sua primeira vez, por aqui seja bem-vindo. Um dia, Siddhartha Gautama, conhecido como o Buda, estava reunido com seus discípulos em um tranquilo jardim, imersos na prática da meditação. O sol dourado filtrava-se pelas folhas das árvores, lançando sombras dançantes no chão. O ar estava impregnado de serenidade, à medida que os discípulos se entregavam à busca interior por compreensão e iluminação. Nesse momento de quietude, o rei de uma aldeia vizinha se aproximou com um semblante carregado. Ele se curvou respeitosamente diante do Buda e começou a compartilhar suas preocupações. O rei havia se tornado seguidor dos ensinamentos do Buda, buscando transformação e sabedoria. No entanto, ele estava enfrentando dificuldades inesperadas em seu reino e buscava a orientação do mestre. O rei expressou sua angústia. Mestre, desde que adotei seus ensinamentos, sinto que todos estão explorando minha bondade. Minha natureza, antes cruel e implacável, foi substituída por compaixão e paz. No entanto, algumas pessoas estão abusando da minha generosidade, colocando em risco meu povo e a estabilidade do reino. Estou enfrentando crescentes desafios em governar meu domínio. Por favor, oriente-me sobre o que devo fazer. O Buda, com olhos serenos e sabedoria profunda, sorriu gentilmente e começou a contar uma história, como era sua prática para transmitir ensinamentos profundos de maneira acessível. Havia uma vez, numa aldeia afastada, uma cobra de veneno mortal. Essa cobra tinha feito sua toca em uma árvore majestosa à beira de uma estrada movimentada. Os aldeões evitavam aquela árvore por medo da cobra. Se alguém se aproximasse inadvertidamente, o veneno da cobra causava a morte em questão de horas. As pessoas viviam com medo constante da cobra e a estrada próxima à árvore era um caminho temido e evitado por todos. Ninguém ousava se aventurar perto da árvore, temendo a mordida fatal da serpente. Certa ocasião, um monge itinerante passou pela aldeia. Sua figura era tranquila e serena, vestido com as vestes humildes de um buscador espiritual. Ao perceber a majestosa árvore, ele decidiu descansar à sombra dela e meditar um pouco antes de prosseguir em sua jornada.
Alguns aldeões que estavam conduzindo suas vacas de volta para casa notaram o monge se aproximando da árvore. Cheios de preocupação pelo bem-estar do monge, eles o alertaram sobre o perigo representado pela cobra. Eles compartilharam histórias das pessoas que haviam perdido a vida para o veneno mortal da serpente e pediram ao monge que escolhesse outro local para descansar. O monge, de maneira calma e tranquila, agradeceu pelas palavras de precaução dos aldeões, mas decidiu prosseguir com sua intenção. Ele tinha uma serenidade inabalável, uma confiança profunda que emanava de sua conexão com a verdade interior. Sentando-se sob a árvore, o monge começou a meditar. A cobra, sentindo a presença do monge, emergiu de sua toca com um sibilar ameaçador, pronta para atacar. Enquanto entoava um mantra suave e pacífico, o monge encontrou os olhos da cobra com sua expressão de compaixão. A cobra, em um ato que desafiava a natureza, começou a falar com o monge. Como ousa sentar-se em meus domínios? Não teme minha mordida venenosa? Não entende que qualquer ser que se aproxima sofre minha ira? O monge, com uma voz calma e cheia de empatia, respondeu: Mas o que há para temer? A morte é uma parte inevitável da vida, e a jornada de cada um é limitada pelo tempo que lhe é dado. Não temo a morte, e meu desejo é viver com compreensão e paz interior. Por que temeria a você, que também luta por sua sobrevivência, expressando sua natureza para se proteger? A cobra ficou atônita, incapaz de compreender as palavras do monge. Ela havia passado a vida mordendo e instigando o medo nos outros, sem jamais encontrar alguém que ousasse desafiar essa dinâmica. No entanto, o monge desvelava uma perspectiva que ia além do ciclo de medo e agressão. Enquanto o monge falava, a cobra sentiu-se tocada por sua compaixão. A cobra enrolou-se em um gesto de submissão e desistência, sua cabeça pousando perto dos pés do monge. Senhor, nunca antes encontrei tal serenidade e entendimento. O medo que causei foi uma maneira de preservar minha própria vida, mas vejo agora que minhas ações não trouxeram paz. Ensine-me, Senhor, a compreender um caminho diferente. O monge sorriu, revelando uma ternura que envolvia toda a existência. Minha amiga, você compreendeu a essência da transformação. O medo e a agressão podem proteger por um tempo, mas não levam à paz duradoura. A verdadeira força está em abandonar o ciclo de reatividade e encontrar a serenidade interior. Terminando de falar, o monge se levantou e foi embora, deixando a cobra refletir sobre tudo o que ouvira. A cobra decidiu abrir mão de sua natureza raivosa e parou de morder as pessoas. No entanto, as coisas não ocorreram como ela esperava. Assim que as pessoas perceberam que ela não mordia mais, deixaram de sentir medo. Aqueles que antes fugiam apavorados passaram a perseguir a cobra, a apedrejavam, batiam e faziam todo tipo de crueldade. A cobra se sentia triste e solitária. Tempos depois, o monge retornou e ficou surpreso ao ver a cobra maltratada e triste. Minha amiga, o que aconteceu? Quem fez isso com você? A cobra suspirou e respondeu: desde que segui seu ensinamento para abandonar a violência e parar de morder as pessoas, todos têm me machucado. Adotei uma vida boa e pacífica, sem desejar ferir ninguém. Porém, as pessoas não têm mais medo de mim e ninguém me respeita. Todos me machucam o tempo todo e minha vida se tornou muito difícil. Minha querida amiga, você interpretou mal minhas palavras, disse o monge. Meu conselho foi para que você parasse de morder todo mundo, não para que deixasse de se defender, quando necessário. O rei ouvia atentamente a história do Buda, cada palavra ecoando em sua mente e coração. A narrativa da cobra e do monge estava cheia de significado, uma parábola que transcendia os limites do tempo e da cultura. O Buda concluiu a história com um olhar compassivo para o rei e disse: Grande rei, reflita sobre a cobra e o monge. Você é como a cobra que, ao adotar os princípios da compaixão, sente-se vulnerável às manipulações dos outros. Mas lembre-se, meu amigo, de que compaixão não é fraqueza. Como governante, você deve ser firme e compassivo, agindo com justiça e equilíbrio.
Cultive a força interna de um monge e a responsabilidade externa de um rei. Com amor e sabedoria, você poderá conduzir seu reino para um estado de paz duradoura. O rei sentiu uma mistura de gratidão e entendimento. As palavras do Buda tocaram profundamente sua alma, oferecendo uma orientação clara em meio às complexidades de seu papel como governante. Ele se curvou perante o Buda, reconhecendo a sabedoria contida na história da cobra e do monge. E assim, o rei partiu com um coração mais leve e uma mente iluminada. Agora, pergunto a você: o que podemos aprender com esse conto? A história da cobra e do monge mostra a importância de equilibrar a compaixão interior com a força necessária para proteção e respeito. Ser bom e decidir não ferir ninguém não significa aceitar tudo passivamente. Em primeiro lugar, é preciso ser bom consigo mesmo e não se ferir. O amor e o respeito começam pelo amor próprio e pelo respeito por si mesmo. Escolher a não violência exige esforço, assim como impor respeito. Espero que tenha gostado desse conto tanto quanto eu, que tenha tocado seu coração e seja útil para você. Obrigado.